Paz profunda a todos, gratidão eterna pela presença. O convite é irmão gêmeo da esperança, mas a imposição é filha do desespero. Sejamos todos bem-vindos a esta escola de luz, a esse lar de esperanças, a esse hospital de almas. E falar do tema, o despertar da consciência, para nós não é tão difícil, porque já estamos estudando há um pouco mais de 8.000 anos, desde quando Ramatiz nos adotou como filho no Egito, mais tarde na Grécia, um tanto mais na Indochina, na Índia e outros locais. Creio que entendemos em parte um tema tão essencial ou crucial em nossos dias. Mas à luz do ensino universal dos Espíritos, torna-se mais fácil ainda, por ser uma doutrina eterna que não começou com Allan Kardec, tampouco terminou com ele, porque ele próprio é que assim grafou na obra O Livro dos Espíritos, na questão 145, anunciando que a doutrina é eterna. A 222, que ela existe desde a mais alta antiguidade. No item 6 da conclusão da mesma obra, existe desde a criação, porque é uma lei da natureza, está no ar, está no espaço, está por toda parte. De modo que, quando olhamos a consciência de fora, vamos ver quantidade. Quando olhamos a consciência de dentro, vamos analisar a sua qualificação. E para isso convido a todos neste instante para agradecermos a Deus, o arquiteto cósmico, o Cristo de Deus como essência que nutre e norteia as nossas consciências, para que nos mais íntimos, nos mais profundos estágios dessa consciência, possamos nós deixar o espaço em branco para absorvermos a mensagem sem ter obrigação de acreditar em coisa alguma, mas de pensar na possibilidade de algumas informações possa ter, quem sabe, um conteúdo enobrecedor. Mas de fato não estaremos ensinando coisa alguma, porque ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto nós. Aprender é recordar o que já sabemos, e fazer é demonstrar que nós sabemos. Foi belíssima a apresentação e o vídeo sobre a doação de órgãos. Mais belo seria quando aprendermos a criar os órgãos que nós mesmos danificamos. Porque Deus, até onde me consta, não criou doenças de espécie alguma. E não me lembro, em parte alguma, onde Jesus adoecera. Mas o que ficou gravado no Evangelho de Mateus, no versículo 35 do capítulo 9, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças. Para aqueles que acreditam na reencarnação, não seria difícil, porque o Espírito estaria aqui na sua totalidade. Então, eu sou a reencarnação de fulano. Então, estou aqui com todo o cabedal, desde o átomo primordial até onde me encontro, e no meu caso, e no de muitos, ainda além, porque eu voltei a um ponto do meu passado, ou algumas oitavas atrás, intencionando recapitular lições e ao mesmo tempo
motivar quem almeja avançar. E de onde viemos, é muito claro a ideia que não podemos apenas criar órgãos, corpos, mas reconfigurar ou reconstruir a personalidade inteira. Para isso, basta lermos em obras como de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, quando a mente já atingiu mais altos degraus no seu processo de iluminação, ela, a mente, arroja de si mesma os recursos para construir e encarnar em mundos que lhe sejam inferiores os seus próprios veículos de expressão. E quando o espírito, que é a causa dessa própria mente, que não passa de uma emanação dele, segundo Joana de Ângeles, quando ele já domina as leis de aglutinação da matéria, ele governa o fenômeno da encarnação sem subordinar-se a ele. Um pouco antes, ou mais ou menos, quando estivemos entre Atlântida e Egito, surgiu no cenário um moço chamado Zoroastro, que não veio de pai nem mãe. Ele construiu o seu veículo, deu o seu recado e retornou às suas moradas divinas. Um pouquinho mais tarde, quase na mesma época, o 3 vezes grande, o pai da sabedoria, Hermes Trismegistos, usaram o mesmo processo. E eu fico imaginando agora que Buda está voltando, segundo Divaldo Pereira Franco, no seminário Transição Planetária, que Krishna está voltando, e outros tantos luminares que transformaram seus corpos em luz. Qual o mecanismo que eles usarão para esse retorno? Então, quando falamos de consciência, se olharmos por fora, vamos analisar um diamante e um diamante, um artificial e o outro natural. Um que acontece num relance, a mesma molécula de grafite e de carvão, sem tirarmos nem acrescentarmos um só átomo, só mudando a conformação molecular, já temos o diamante artificial. Mas a trajetória do carvão ao diamante levou mais ou menos 5 bilhões e 600 milhões de anos. E se observarmos por dentro a geometria do diamante natural e a do artificial, veremos que um só tem a forma e o outro vai ter a expertise e todos os degraus construídos por suas experiências no seu processo evolutivo. Quando falamos do espírito, da consciência em si, segundo Allan Kardec, Leon Denis, Ernesto Bolzano, Camille Flammarion, Ebbe Sachan e vários outros luminares, até Joana de Ângeles, ele, o espírito, é o Deus que construiu o corpo. Isso está na Gênese com Allan Kardec, no capítulo 2, no item 27. Para Joana de Ângeles, em O Ser Consciente, ele é a síntese de todas as vivências. Ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Agora, eu que tenho a certeza que não sou ele em plenitude, mas sim uma diminuta fração, conforme esses autores citados, em especial Ramatiz, e a função para a qual estou aqui, já que como subconsciência eu sou diminutas frações do inconsciente e outras do superconsciente. Como alma, gerenciando o consciente,
Sou uma diminuta fração do superconsciente, intencionando construir novas experiências para a correção de algo que não dera certo, para o aprimoramento daquilo que foi começado com êxito e para a expansão consciencial. De modo que, se o subconsciente obedece em perfeita harmonia às diretrizes da consciência do Reino de Deus em nós, onde, para o Espírito Emmanuel, na obra Irmão, na lição Renúncia, está o Evangelho, na essência de nossa consciência, em nosso coração, no nosso próprio espírito, que para Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, é um repositório de força, vitalidade e vida. E se eu soubesse o que sou, porque a frase é de Hermes, conhece-te a ti mesmo, só bem mais tarde foi colocada no santuário de Delfos, na Grécia Antiga. Mas no Egito, os nossos templos eram os próprios corpos. Começarmos com um templo com análise geral do corpo humano, depois com a especialização em cada um dos seus sistemas, mais tarde em cada um dos seus órgãos, um tanto mais nos próprios tecidos que compõem os órgãos, mais além nas células que compunham esses tecidos, um tanto mais nas moléculas que compunham as células, e por fim os átomos que compunham as moléculas. E lá já acreditávamos que um átomo era uma cópia perfeita do sistema solar. Só não acreditarmos, como André Luiz, Calderaro acreditam e grafaram na obra Libertação, que um átomo é um aglomerado de forças vivas. Só não sabíamos criá-los, conforme Allan Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns, usando a nossa vontade de forma conveniente, nobremente arquitetada e sabiamente colocada em ação, criando átomos, alimentos e medicamentos. E na obra A Gênese, criando moléculas. E em outros autores, como Camille Flammarion, A Morte e o Seu Mistério, criando órgãos. E temos incontáveis exemplos de criaturas, uma em especial na fila do transplante, com cirrose, estágio terminal, fígado totalmente necrosado, e o transplante não chegava. Foi pedido a esse ser que não acredita, creio que não acredita até hoje nessas possibilidades, mas o que foi pedido a ele? Ore para que apareça um possível doador. Ore um tanto mais para que a família do doador não desautorize o seu desejo. E acima de tudo, peça perdão ao seu corpo pelas agressões dos alcoólicos e de todas as expressões violentas de suas emoções. E assuma o compromisso de viver uma vida nova. Para encurtar a história, no dia do pré-operatório foi testificado um fígado 100% novo. Esse moço é primo do João Francisco, que mora em Andradina, que começou conosco na Rede Boa Nova de Rádio há mais ou menos 14 anos atrás. Mais tarde na TV Mundo Maior. Mas como fora dito no início, nem na TV e nem na rádio existem os nossos programas hoje, mas sim na nossa TV web, no nosso próprio site, TV esta que tem o mesmo nome, o Despertar da Consciência. Estamos aprendendo a caminhar com as próprias luzes,
Somos profundamente gratos às emissoras citadas por nos projetarem e nos trazer até onde nos encontramos. Mas de agora para frente, cabe a nós outros caminhar com as próprias luzes. Então, a consciência espírito para Joana de Ângeles é semelhante a um pé de laranja repleto de frutos, e a alma, o que está encarnado animando o corpo, é apenas uma das sementes de uma das laranjas. E para Allan Kardec, quando encarnamos, nós escolhemos, antes desse processo, dependendo de onde nos encontramos, até a galáxia, a constelação maior ou a menor, o sistema solar, o planeta, o país, o estado, a cidade, o bairro, a rua, a residência, os pais, e neles o dia aprazado que o material genético estaria em condições para atender às minhas reais necessidades. Porque dependendo da mente deste pai e desta mãe, ele pode dizimar os espermatozoides ou deformá-los, ou ela idem. De modo que, se eu quero construir uma nova realidade, antes parece que a lei era de punição, porque Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, foi muito clara ao dizer: dor é bênção, e Deus a envia somente aos seus eleitos. E eu me achava o máximo sofrer, porque doía tudo, do mais ínfimo átomo físico até o âmago da consciência. Mais tarde, Leon Denis estuda a pauta e chega à conclusão que todas as dores têm a sua origem no orgulho, no egoísmo. Mais tarde, por ocasião da terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, o egoísmo é filho do orgulho, e para Confúcio, a humildade que transforma o orgulho é a base essencial de todas as virtudes. Então, se eu exercitar a humildade reconhecendo a minha própria ignorância, só por isso eu já me torno sábio, porque sábio é aquele que reconhece a sua própria ignorância. Vejamos, quantas pessoas que vão às casas espíritas e pedem para outras magnetizar a sua própria água. Mas Allan Kardec não nos ensinou isso no Livro dos Médiuns? Não só a magnetizar esta água, mas a água do nosso próprio corpo, que é mais de 2/3 água. E além de fazer isso, disse-nos também que o magnetismo das palavras pode curar quem ouve, porque tem o poder de interferir no físico e no moral de quem está ouvindo. Agora, quando ignoramos, ficamos na dependência de alguém magnetizar esta água. Mas nós falamos, mas ele é médium. Médium todos somos, sem exceção. E a primeira tarefa de um médium não é manifestar espíritos, segundo Joana de Ângeles, é a sua autoiluminação. E após isso, vai abraçar as tarefas mais modestas numa casa espírita, numa escola do Evangelho. Porque o intercâmbio jamais cessará entre as múltiplas realidades. Agora, as reuniões mediúnicas tais como aí estão com seus dias contados. Porque os espíritos nos dizem, às vezes com o nome de Pai Benedito, o nosso paizinho muito amado, que para nós, nessa ambiência, Ramatiz. Ou acolá, Pai José. Para os íntimos, Bezerra de Menezes.
Ou mais além, vovó Maria Conga. Para nós outros, Joana de Ângeles. Mais adiante, vovô Pedro. Para os que o conhecem, Miramês. E eles são unânimes, dependendo do arquétipo que usa ou na realidade que se apresenta. Não queremos mais instrumentos, queremos parceiros. Como é o caso de Dona Rosa em Dourados, Mato Grosso do Sul. Ela manifesta o Tupinambá, consertando roupas velhas, pelo menos tentando pôr remendo novo em pano velho, mas parece que não dá certo. Mônica e Margarete são testemunhas disso, quase sempre os mesmos clientes. Nem vou chamá-los de pacientes porque não são, porque querem furar até a fila do passe. Pede que a gente ore por eles. Fala, como que eu posso orar por alguém se orar é um processo de iluminação de dentro para fora? E eu posso, segundo André Luiz e Joana de Ângeles, enviar forças e estímulos. Mas por preguiça, por falta de conhecimento, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Não sei qual Jesus. Pai nosso que estais nos céus. Onde é o céu? Santificado, quer dizer, o moço não é bom. Eu estou torcendo para ele tornar-se melhorzinho. Seja o seu nome. Venha a nós, de preferência só nós, os reencarnacionistas ou encarnacionistas. O teu reino. Seja feita a tua vontade, desde que não contrarie a nossa. Dá-nos hoje, ou melhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, de preferência sem trabalho. Perdoa as minhas culpas, como está no Novo Testamento, e depois me ensina a perdoar. Mas o moço foi perdoado, saiu lá fora, trombou nas pernas de um cego, e depois brigou com o cego, surrou o cego e voltou todas as dores com maior intensidade. Foi lá outra vez. Você pediu que eu perdoasse, e eu te ensinei a perdoar os teus. Se eu te perdoei coisas maiores, você não teve a honradez de reconhecer que não olha por... Isso mesmo, não olha por onde pisa. Agora você está entregue à própria sorte. E o pior é esta parte. Livra-nos do mal. Como que Ele pode nos livrar de algo que Ele não criou? E ainda tem a coragem de assinar. Assim seja. Mas segundo o pós-doutor Severino Celestino, na obra Analisando as Traduções Bíblicas, ele pós-doutorou em ciência das religiões. Estudou o aramaico, o hebraico, o grego. E a possibilidade de esse ser o Pai Nosso que Jesus nos ensinou ainda é remota. Porque os primeiros pergaminhos foram escritos 60 anos, 90 anos, 150 anos depois que Jesus partiu. E ficou de ouvido, boca a ouvido. E a cada um que conta um conto, normalmente aumenta um ponto. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome. Venha o teu reino. Tua vontade se faz, na terra como em qualquer lugar. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixes entregues às provações ou à aprovação, pois assim nos resgatas do mal. E se eu concordo, assim seja, que seja assim, ou amém. Conforme dizia Zoroastro, trazemos em nós um amigo oculto que normalmente desconhecemos.
o reino de Deus em nós, a nossa própria consciência, que sabe o que fazer, como e quando realizar. Como dizia ou afirmara os hindus, estamos à beira de armazéns abarrotados, morrendo de fome à porta. Ou conforme ficou gravado no cristianismo, estamos à beira do poço morrendo de sede. Porque se eu acredito no maior tratado de física quântica que temos notícia, conforme Joana de Ângeles e Viana de Carvalho, que é a questão 540 da obra O Livro dos Espíritos, lá está muito claro: tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. E na questão 560, o roteiro: todos nós vamos aprender todas as lições que existem no universo e gradativamente em todas as partes presidir todas as coisas. Somos nós que presidimos a criação dos nossos pensamentos, que são expressões de nossa consciência. E o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, item 76. A cada 24 horas elaboramos 95 mil pensamentos em média. Quantos foram edificados por nós? Quantos estão vindo de outras instâncias? Porque um pensamento bem arquitetado, segundo Kardec em Obras Póstumas, me conecta com todas as minhas vivências. Quando eu era lagartixa, quando eu era caranguejo, quando eu era salamandra, e esses animais sabiam e sabem reconstruir parte dos seus corpos. Me conectem, me coloquem em conexão com todos os seres dentro de um mundo se eu precisar importar tecnologia. E com todos os seres em todos os mundos. Com os ETs no imensurável. De modo que, se a maioria de nós acusamos o pensamento de ser o nosso desastre, e ele não tem nada a ver com isso. O pensamento é apenas a nossa capacidade criativa em ação. André Luiz. Não é ele o elemento perturbador. É o que gravamos nele, segundo Emmanuel. É que o torna elemento perturbador. Para Ramatiz, em Sobre a Luz do Espiritismo, capítulo 7, a mente, que por sinal não mente. Se está isso no seu currículo, Margarete, troca esse negócio. A mente não mente, porque ela é apenas um laboratório. Segundo Kardec, quem decide o que vai ser pensado é a nossa inteligência, o ser moral. Pelo menos está lá no Livro dos Espíritos, questão 72A, a individualidade moral é a inteligência. E é a inteligência ou o espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o novo corpo, que vai colocar em ação o laboratório mental, e se ele tem inteligência do que vai criar, ele consegue imaginar. Agora, se ele não tem inteligência do que quer fazer, imaginar o quê? Se eu não tenho referência daquilo que eu vou imaginar. Por exemplo, como que eu posso imaginar a construção de uma personalidade, conforme Joana de Ângeles nos ensina, se eu não sei o que é? Porque a autora fala que eu preciso conhecer cada faceta dessa personalidade para aprender a reconstruí-la. Mas a maioria de nós não conhece nem o próprio corpo, não sabe nem quantos sistemas tem nesse corpo e nem para que servem. E quando falamos dos órgãos que compõem os sistemas, menos ainda. Mas se falarmos dos tecidos que compõem os órgãos, já chamam para briga. Querem uma pele nova e não sabem nem o que é tecido epitelial.
mas não querem envelhecer a pele. Não sabe o que é um colágeno. Não sabe que se optarmos pelo banho frio, banho natural, nós ativamos a fábrica, a indústria de colágeno que temos na nossa própria pele. Mas é cômodo comprá-lo pronto e desprezar a nossa própria indústria. Se falarmos de um tecido conjuntivo, que é subdividido em 5 dimensões, o propriamente dito, que basicamente preenchimento e nutrição, mas tem outras funções. O cartilaginoso, já que as minhas cartilagens, a artrose está dilacerando, ou outras expressões enfermiças. Se falarmos do tecido adiposo, ósseo, sanguíneo, às vezes não queremos saber. Mas se estudarmos pelo menos o sangue, com 4 subdivisões básicas: o plasma, com 55% do volume, as plaquetas, as hemácias, os leucócitos, formando 45%, e esquecemos que só o plasma, 95% é água. Agora, se eu trouxer água de boa qualidade, pH de 9, eu estou trazendo dependendo de como eu estou pensando. Porque a vibração de um pensamento qualificado pelo desejo, pelas emoções, enobrecedoras ou não, expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. E nós sabemos que as hemácias, após a metamorfose que sofre a célula-tronco, extirpando o núcleo, para que estas células obedeçam o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Por isso, quando a emoção é perturbada, ferve o sangue, ou, quando pacificada, o acalma. Mas se nós observarmos que esse plasma é que leva basicamente todos os nutrientes para o corpo. Agora eu vou ofertar ao meu sangue refrigerante, adoçado com açúcar que tem na sua estrutura, ácido sulfúrico, soda cáustica, arsênico, que é veneno, chumbo, alumínio e quase que uma dúzia a mais de outros elementos corrosivos. E o meu pensamento naquele instante ainda está acusando, baseado nas emoções que estou grafando nele. Eu estou lamentando, o meu comportamento é mais tóxico do que os tóxicos de tal refrigerante. O que é que eu estou levando para dentro do meu sangue? Para a vitalização dos meus órgãos. Já que pegamos crianças com 2 dias de vida com falhas congênitas em determinados órgãos. E após um diálogo com suas consciências e a sugestão da mudança comportamental no atual processo encarnatório, e havendo aceitação por parte delas, da alma que governa esses corpos recém-nascidos, a consciência validando o órgão, uma semana depois já estava reconstruído. Em alguns dias, todo o energismo do corpo se renova, segundo Camille Flammarion. A morte, o seu mistério e a obra. E em certas situações, basta-nos a mentalização para criarmos um órgão novo. Agora, se eu sei que eu já fui médico, fui isto ou fui aquilo,
e na minha consciência está todos eles, conforme lemos no artigo O Sono do Espírito, do mês de fevereiro, da Revista Espírita de 1864, de Allan Kardec, o Dr. Calais, quando encarnado, ele exercitava a medicina diferente dos seus colegas. Todos aqueles que buscavam a cura do corpo, ele receitava a mudança moral. E mudando a atitude moral, curava o físico. Isso lemos também em André Luiz, Mecanismo da Mediunidade. Se eu parar de agredir o meu corpo, de perturbar os meus íons psíquicos, em minutos eles se reorganizam, se harmonizam, e o mecanismo de autorreparação do médico interior, que mais tarde Joana de Ângeles compreende que não necessitamos da dor, e começa enxergando dentro do corpo um médico e uma farmacopeia com recursos inesgotáveis. Mais tarde ainda, ela vem reconhecer que quem escolheu o amor como única razão do seu existir não precisa da dor para evoluir. E voltando em Ramatiz e completando a informação sobre a luz do Espiritismo, capítulo 7, o nosso corpo é constituído de células humanas e sustentado por vírus, ultravírus, bactérias, vermes, micróbios, que formam 90% em média da massa do próprio corpo. Se são eles que sustentam o nosso corpo, por que nós os agredimos? Porque de nossa parte, quando descobrimos isso, nunca mais tomamos remédio. Doutora Mônica está aqui, Margarete, que é terapeuta holística também, e outros profissionais. Digam-me, só quero um único medicamento da medicina alopática, até da homeopatia ou fitoterapia, que cura alguém. Só um. E eu mudo a minha tese. Nem Jesus, o mestre dos mestres, médico dos médicos, o nosso modelo e guia, afirmara: eu curei você, a sua fé te curou. Ora, fé para nós é conhecimento de causa, fé raciocinada. E fé vivenciada é aquilo em que eu me tornei. De modo que, se as doenças são a rebelião desses seres agredidos pelo pensamento em desalinho, pela emoção desgovernada, pela palavra que pode matar se deseducada, mas tanto pensamentos quanto as ideias, palavras, emoções enobrecedoras, com elas ou com eles, pensamentos, ideias, palavras, emoções ou virtudes, as ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas, segundo Joana de Ângeles, são portadores de energias equilibrantes, que reorganiza os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. Normalmente adoecemos por dois motivos. O principal, o de maior peso, a nossa ignorância. E quase lá, fruto da ignorância, por excesso de energia, porque cada um traz no corpo uma farmacopeia com recursos inesgotáveis e ainda um médico às ordens da mente. Tem fora de si
um oceano de energias, de possibilidades, esperando apenas o comando. Miramês. E com maior segurança no interior de cada ser, no perispírito, uma fonte permanente, segundo Kardec. Na mente, uma fonte inesgotável e inestancável, segundo André Luiz. E na consciência, o oceano de todas as experiências, e ainda o Evangelho como força, a lei, vitalidade, a matéria-prima, e a vida em profusão das experiências que já tivemos. De modo que há criaturas que também adoecem, como é o caso de uma amiga muito amada e querida, que além de ser médica do corpo, também é médica da alma. Só que ela está colocando o desequilíbrio do outro no seu corpo e sobrecarregando o seu próprio instrumento perispiritual. Se não mudar a pauta e ensinar cada um a andar com as próprias luzes, porque o máximo que podemos aliviar a pessoa de suas dores é extrair o excesso de energia e devolver à natureza. E na sequência vamos dar a esta criatura forças e estímulos, como André Luiz nos aconselha na obra Missionários da Luz. Nós podemos ajudar, nós podemos esclarecer, mas não cabe a nós improvisar recursos, que é função de cada qual. O ideal é que cada um torne-se o médico de si mesmo. Somente o doente transformado em médico de si mesmo pode atingir a cura real, segundo o autor. O Bezerra de Menezes: não serão seres cósmicos, nem os espíritos de menor envergadura, nem os encarnados, os responsáveis pela nossa cura, mas é o próprio indivíduo, de acordo com a quantidade e qualidade do amor que lhe expressar, e há nele uma fonte inesgotável dessa energia amor, conforme a obra A Cura pelo Amor, de Sidney Carvalho, psicografando Bezerra de Menezes. De modo que não só de pão vive o homem, e Jesus foi muito claro, não é o que sai da boca, melhor, não é o que entra pela boca que torna o homem imundo, é o que sai. Mas Allan Kardec também afirmou: o que entra pela boca, aquém ou além da nossa necessidade, melhor dizendo, pode adoecer também. Agora, se a saciedade está na mastigação, e o Evangelho segundo Caena está no ar, está no espaço, está nos peixes, está nas águas, está nas aves, e Sheila em todos os reinos, Bezerra e Miramês em toda a natureza, em tudo o que comemos, tem a vitalidade, tem a força e tem a vida inerentes ao Evangelho. De modo que, se eu dou ao meu corpo, por desconhecê-lo, algo que agrada ao seu paladar, porque a maioria comem por dois motivos: por prazer ou por hábito. Pouquíssimos comem por necessidade. E se soubéssemos disso, bastaria um copo por meio de água. Mastigando-se e mentalizando-se o que se pretende, porque a água, segundo os cientistas da Alemanha, do Instituto Aeroespacial da cidade de Stuttgart, é considerado um ser vivo. Para Camille Flammarion, em Deus da Natureza, já existem seres com 1/1000 de milímetro, já com músculos, nervos, instrumentos de percepção, de locomoção, e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, perseguindo o seu almoço, a sua presa nos abismos de uma gota d'água.
E Jesus foi muito claro: tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. E se a água é um ser vivo, nós a transmutamos em meio segundo. Antes de sorvê-la, qualificando-a com o que penso, sinto, falo ou faço. E aqueles que se servem da água magnetizada acham que estão trazendo para dentro de si o elixir da vida que os médicos doaram, que a natureza, que os espíritos. Só que ele, quando toca na água, é que a conforma à sua necessidade, ou transformando-a num veneno em meio segundo, Miramês, ou no mais potente remédio para a qual ela fora sensibilizada. Porque nós que a magnetizamos, sensibilizamos-a para que ela obedeça conforme fazemos com a pomada Vovô Pedro. A ciência acadêmica já enxergou alguma coisa na pomada Vovô Pedro? Glicerina mais alguns elementos e mais nada terapêutico. Só que dependendo de quem usa, ela serve para qualquer coisa. Para as doenças do corpo, das emoções, do psíquico, do moral e até espiritual. Porque tudo é espírito no santuário da natureza. De modo que, quando começamos a ter a noção que fome nem sempre é fome, e se eu tomar esse copo por meio de água, a água deste copo, mastigando e mentalizando o alimento ideal, a resistência, o fortalecimento, a leveza, o que eu quero construir no meu corpo. Basta-nos a alegria, a esperança e a gratidão, segundo a ciência acadêmica, para multiplicar as possibilidades em 300.000 vezes. E veremos que um copo por meio de água, meia hora antes da refeição, vai nos mostrar que estamos com sede e não com fome. E na hora da refeição, já comer 30% a 60% menos, caso fosse fome. Mas além ou antes da água, se eu dedicar-me a criar os átomos que Kardec nos ensina, as moléculas, os alimentos e medicamentos, na maioria das vezes no processo de oração, de meditação, de introspecção, consciência do que se faz, já que não tem como pensar sem interagir com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, no ato de pensar eu trago a natureza para dentro de mim. Eu trago Cristo e Deus também, e coloco Deus e o Cristo que existem em mim e o Evangelho também a serviço de todos. Porque a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra em si mesma os recursos para a solução de todos os problemas, conforme consta em Fonte Viva, com Emmanuel no capítulo 82, e Chico. Quando 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir expressar-se em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal, da corrupção, dos desmandos, da injustiça, de todo o mal. Um só homem, Mahatma Gandhi, antes violento, e após tomar contato com 12 versículos do Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, está no início do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, mas o Sermão do Monte é o 5, 6 e o 7. Ele pacifica o seu mundo interior, a sua consciência de alma, que é o centro da consciência individual, que é a personalidade, que tem ao seu dispor o laboratório mental, a inteligência, a imaginação
e um link de memória para conectá-lo ao superconsciente, ao reino de Deus em nós, se a obra condiz com estas vibrações superiores, o reino das virtudes em nós. Se a proposta é perturbadora, segundo Ramatiz, nos conecta com o inconsciente, o universo das paixões, das perturbações, dos traumas e conflitos, dos fracassos, dos desacertos. Se eu intenciono mudar o meu comportamento, eu estou me conectando com o meu subconsciente para transformar os instintos que lá trabalham como pequenas almas, auxiliando-nos a governar o universo perispiritual e físico, os seus sistemas, os seus órgãos. Se os instintos são pequenas almas, quando se transformam, eleva-se ao estágio de sensações, almas mais evoluídas, que mais purificadas, segundo Joana de Ângeles, transformam-se em emoções, almas mais evoluídas ainda, mais sublimadas em sentimentos, mais evoluídos ainda, e mais tarde em pensamentos, André Luiz, um tanto mais de evolução, mais tarde em inteligência intelectiva, depois emotiva, e culmina como inteligência espiritual, que é a virtude em si, e a fé raciocinada e vivenciada. A raciocinada, o que ela sabe fazer, segundo Emmanuel? Ela calcula, ela cataloga, ela compara, ela analisa, que é o que a maioria de vocês estão fazendo agora. Agora, a fé vivenciada é a intuição, a mãe de todas as virtudes. Esta cria, edifica, ilumina e alimenta a criação. De modo que, quando temos uma noção que virtudes são entidades, conforme consta na obra de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 23, o Anjo da Misericórdia, a fé se apresentando para Jesus. Tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. Tu te lembras, Senhor, eu sou a esperança. Eu sou a caridade. Eu sou a misericórdia. E quando sabemos disso, a fé é um sentimento que nasce com o homem, que é um pequeno mundo cujo diretor é o espírito e o princípio dirigido é o corpo, que representa para ele a sua criação, da qual ele seria Deus. É a consciência que ele tem da sua destinação futura, conforme está no capítulo 19 do Evangelho. A fé é um sentimento que nasce com o homem, é a consciência que ele tem da sua destinação futura. Quando Allan Kardec afasta a alma do corpo, na questão 455 do Livro dos Espíritos está grafado a experiência. Ela olha para um lado, vê o espírito, a sua consciência, a sua totalidade. Olha para o outro, vê o corpo, os laços que os unem, o laço que liga a alma ao corpo, laço perispiritual transitório, que foi construído na velocidade de um relâmpago, conforme a questão 187 do Livro dos Espíritos. O laço que une a alma à consciência, esse que sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros, conforme o item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela percebe que o espírito conversa com o corpo e eles se entendem através do automatismo. E o corpo conversa com o espírito e a alma não sabe nem o que é um e nem o que é outro, na maioria das vezes. Quanto mais nobre for as minhas ideias, fruto da minha inteligência e das minhas virtudes, porque o pensamento, a imaginação e a inteligência dão forma
à matéria mental que é composta de seres vivos incontáveis, criando os infracorpúsculos, as linhas de força, o mundo subatômico, a bioenergia. Agora, os sentimentos vão qualificar esta bioenergia. Então, quando eu sei o que sou, onde buscar as informações, sabendo que a oração é o mais perfeito mecanismo de planificação, de planificar-me na ação, é a mais potente alavanca no processo da autocura, e a oração é a filha primeira da fé, conforme o item 23 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. É algo que eu criei fruto do meu raciocínio e que eu sublimei fruto da minha vivência. E sei que o dever é a lei da vida, que resume na prática todas as virtudes, e é a minha pauta de trabalho. A oração coloca em ação todas as virtudes que compõem o Evangelho em mim, a força diretriz, que nós chamamos de potenciais inatos, o que eu já construí, para que eu coloque em ação os potenciais em latência, a vitalidade que está à minha disposição, para que eu crie novas realidades em cada pensamento, em cada sentimento, em cada palavra, em cada atitude. Porque o pensamento dá forma, governado pela inteligência, auxiliado pela imaginação no laboratório mental. As virtudes qualificam-no, a palavra o coloca em movimento e a atitude lhe dá direção. Portanto, pensar na verdade, que deve ser boa e útil a todos os seres. Sentir o que pensa, qualificando esta verdade, conforme a minha proposta. Falar o que sente, semeando-a, e vivendo o que fala, com certeza, curar-se-á de todas as enfermidades. Porque eu estou construindo a ambiência que é o meu festim de núpcias, o meu centro unificador, para que eu possa trabalhar as perturbações do meu inconsciente, conforme Ramatiz, na obra que nós estamos relançando hoje, que tivemos a honra de prefaciá-la, Jesus e a Jerusalém renovada. Jesus é a minha essência consciencial, e a Jerusalém que está sendo renovada sou eu, a alma encarnada, o centro da personalidade atual. Ele narra nesta obra, por América Paulielo Marx. E enquanto não dermos conta de reconciliar-nos com o que está fora de nós, tudo que está fora de nós, a vida está apresentando apenas para uma ginástica, para um aquecimento. Somente quando eu reconciliar com o marido difícil, com a esposa difícil, com o filho, com o patrão, com a vida exterior, eu estou pronto para entrar na antecâmara que me conecta com o meu interior perturbado, o inconsciente, o umbral em mim. E se eu não cumprir a primeira pauta, jamais eu tenho capacidade de resolver as minhas próprias perturbações. E após passar por este umbral, fruto da minha lucidez e transformação, eu estou pronto para dizer como Paulo um dia dissera, olhando para o inconsciente, o consciente e o sub e seus veículos de expressão: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele, o Cristo interior. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Para tanto, segundo Buda,
basta esta receita: uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham, para que possamos ser as criaturas mais pacíficas, mais serenas, mais saudáveis e mais felizes no proscênio terrestre. Eu sou o que penso, eu vivo o que falo. É a atitude de um sábio. Eu sou o que penso, eu vivo o que falo. Porque enquanto não confirmarmos na prática o que pregamos na teoria, apenas vamos ser alguém que pensa que sabe alguma coisa. Ele está. Mas quando nos tornarmos a própria mensagem apregoada, eu posso dizer em alto e bom som: eu sou. Como o tempo está avançado, se alguém tiver alguma interrogação, faça dentro do tema. Fora do tema, não as responderemos aqui, por conta do tempo. Eles farão por escrito e nós vamos... Pode fazer isso. Vocês farão por escrito. E enquanto vocês não fazem, comece a silenciar a própria mente, criando a ambiência conforme a pauta. No meu caso, após um exame de consciência de forma honesta, reconhecendo a minha própria ignorância, usando de sinceridade que sou eu que quero me qualificar para enfrentar os desafios que a vida me propõe, e depois sendo fiel à pauta. A minha pauta é esta: a minha própria consciência. Eu desejo ser mais pacífico ante as ferocidades que, vez por outra, invadem o meu consciente, advindas do meu inconsciente. Quero ser mais serenos ante adversidades propostas pela vida que visitam o meu subconsciente. Quero ser mais saudável na consciência e condução dos meus veículos de expressão, respeitando as leis e a vida em todas as suas expressões. E mais feliz pela tranquilidade da minha própria consciência, à luz do dever fielmente cumprido. Porque o dever é a lei da vida, como eu disse, e resume na prática todas as virtudes. E para levar à prática esta proposta, alegria de viver, vou encarnar a alegria que tem como objetivo abrir os espaços psíquicos e físicos para que vidas de minha própria vida façam parte do meu festim e de outros universos de outras vidas também. A esperança de melhoras, porque é a doce presença do amor que vai trazer matéria-prima e as diretrizes para que a pauta possa ser nobremente cumprida. E a gratidão, que é a execução da pauta em si, o comprometimento de tornar realidade aquilo que foi peticionado. E tendo como um produto resultante algo que alivia a dor dos meus semelhantes. Encarrega de levar esse alívio a piedade, a compaixão, e encarrega-se das diretrizes para que o outro, após o alívio, possa gerir a sua própria vida, curando-se. Porque o alívio podemos levar, segundo André Luiz, mas a solução depende do interessado. E quando criamos as condições para que ele exercite os seus potenciais, a isso dizemos a conjugação do verbo amar. Amor não é o que fazemos pelo outro, mas as condições que criamos para que o outro ande com as suas próprias luzes. E fazer tudo isso pelo simples estímulo de servir ou sentir-se privilegiado em servir pelo prazer de ser útil.
sem esperar aplauso, nem reconhecimento, nem gratidão, nem pagamento de qualquer espécie. Pode ficar. Primeira pergunta é rápida. Se você pode repetir o título da obra de Miramês citada na palestra. Foram tantas. É só ouvir a palestra. Cite-as todas. De Miramês. Aí eu faço uma chantagem, entre lá no nosso site, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho, daqui uns dias o áudio vai para lá. Porque eu disse tantas obras que não daria para descrever. Se foi aqui ele disse que o Evangelho está em tudo, é força soberana. Se foi aqui ele disse que a alegria abre espaços em nós, é a obra saúde. Aqui ele afirma que não é a mente o elemento perturbador, que é um laboratório, é horizontes da mente. E assim sucessivamente. Uma pergunta: como conseguimos anular os maus pensamentos e alimentar os bons? Sabemos que a leitura alimenta e por isso pergunto: é possível viver com qualidade sem orar e ler? E eu nunca consegui viver com qualidade vida sem orar e ler. Porque a oração é a filha primeira da fé. E a fé é mãe de todas as virtudes. E o dever novamente cumprido resume na prática todas as virtudes. Então as boas leituras enriquecem a mente, acalmam as emoções e estimulam o progresso. A mente é o nosso consciente, as emoções estão no inconsciente e a vasta rede de progresso e sublimação está na superconsciência. De modo que, quando queremos anular pensamentos, não dá certo. Joana de Ângeles, por mais remoto que sejam os pensamentos, são nossos filhos. Agora eu posso, em qualquer momento, em qualquer lugar, sublimá-los. Em certo momento, Emmanuel nos dava duas opções: ou você dá continuidade ou você extingue numa obra, roteiro, a obra. Noutra obra, ou você sublima ou você remove. Aí vem Joana e atualiza. Não tem como remover nem extinguir, mas sempre sublimar. O pensamento perturbador vem, eu apresento o enobrecedor. E para nos ajudar na disciplina do próprio pensamento, da própria mente, das emoções, boas leituras, boas músicas, a respiração, a oração, o relaxamento, a meditação, vários exercícios. Estar presentes na ação é um dos melhores. Eu estou inteiro na hora da refeição, por exemplo, porque a pessoa está parte ali na refeição e parte no celular. Eu acho que mais aqui do que cá. E aí não vai dar certo, porque é uma onda radioativa que pode detonar tudo do alimento. E já fiz o experimento. O celular, 8 metros de distância, no meu caso, do meu corpo, ele me dilacera com as suas ondas radioativas na hora da refeição. Ou detona também o meu alimento. Desligado a essa distância, sim, desligado no meu bolso, quase a mesma coisa. E eu fiz o experimento. Não foi alguém que me disse. Nós estamos dizendo isso por orientação de Ramatiz e Miramês há muito tempo, sobre o micro-ondas, sobre o celular. Há aqueles que se vendem para as indústrias do micro-ondas, sendo médicos ou não, vai falar que ele não tem nada a ver com isso e vai falar que o celular também não tem. Mas seres como o Dr. Lair Ribeiro, que não se vende, vai falar do malefício das ondas do micro-ondas e do mini micro-ondas, que é o celular, no ambiente da refeição, por exemplo. É um vício nós não estarmos conscientes daquilo que estamos pensando e vivendo. Isso. Outra pergunta: se todas as ferramentas estão dentro de nós, como lidamos com as energias alheias? Se desconhecemos em nós, porque ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. Veja só essa receita de Leon Denis e a de Allan Kardec que eu citei. Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor.
a vibração de um pensamento, de uma emoção que o qualifica e da palavra que o projeta, verbalizada ou não, expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. E Allan Kardec: um pensamento bem arquitetado me coloca em conexão com todas as minhas vivências, de acordo com a frequência, com todos os seres dentro de um mundo e em todos os mundos também. De modo que, se eu imaginar somente uma situação, no caso do energismo alheio, com Jesus eu já sou maioria. E o que nós chamamos de energias perturbadoras, maléficas, na realidade não são, porque tudo que existe são criações de Deus, são expressões do amor. Agora, se eu não entendo nem a mim, como que eu posso entender o outro? Agora, quando eu entendo a mim e entendo também que Deus é onipresente, Ele está no outro, Ele é onisciente, está fazendo o melhor para o bem de todos, e é onipotente, se tivesse alguma coisa errada, Ele alteraria. E agora, ajustando as lentes mediante a harmonia do meu próprio ser, eu só vejo Deus em todas as criaturas e só vejo o bem, porque só Ele ou só o bem existem em todas as expressões. Uma preocupação talvez de muitos: se tudo é pensamento e tudo é influenciado por eles, meus sentimentos, a pessoa coloca, concordo com as afirmações, ela faz uma pergunta difícil: como evitar ser atingida pela realidade em um mundo de provas e expiações, como, por exemplo, no Brasil de hoje? Se ela quiser evitar, é só não encarnar. Então vejamos, Mahatma Gandhi sozinho pacificou mais de 800 milhões, sozinho, com 12 versículos, as bem-aventuranças, 12 versículos do Sermão do Monte. Então veja, a graça para o espírito é vir de altos planos e, como uma flor de lótus, estar dentro do pântano e transformar o pântano em lótus. Porque o soldado só recebe promoção se ele estiver no campo de batalha. Agora, qual o Brasil que eu quero, qual o mundo que eu quero? Basta construí-lo em si e Jesus fará o resto pelo mundo inteiro. Isso é Bezerra de Menezes por Chico Xavier. Corrija em si o que te aborrece nos outros, que Jesus fará o resto pelo mundo inteiro, se é que tem alguma coisa errada fora. Porque o Brasil é o resultado da consciência dos brasileiros. E se um só pode pacificar milhões, se eu ainda estou vendo algo errado que não condiz com a necessidade evolutiva de cada cidadão brasileiro, eu estou fora do prumo. Agora, se eu der exemplo de honestidade para comigo, de honradez, de civismo, e até eu estava cantando o hino e imaginando, nós fizemos um poema do Patriota baseado no hino nacional. Há muitos anos eu almejava fazer isto. Se quem quiser entender o que significa esse hino mais profundamente, poderia dar uma olhadinha e ver que não tem nada errado com o Brasil. Não tem nada errado com o planeta, porque você está no mundo de provas e expiações, ou de regeneração, no mundo feliz ou celeste e divino. Responda no meu microfone mesmo. Por enquanto, estamos ainda em provas aqui, caminhando. Antes eu estava no mundo de expiação e provas. Mais tarde no mundo de regeneração. Hoje eu me encontro no mundo feliz, em paz com a minha própria consciência, porque faço o máximo do mínimo que já compreendo. Mas tem hora que eu dou uma pisadinha no celeste e divino. Às vezes a gente não quer voltar, mas é necessário voltar. Então depende de como eu estou no mundo que eu construir, no meu umbral ou no meu paraíso. Depende da conduta de cada ser. Por meio da reprogramação mental, é possível que uma mulher fora da idade reprodutiva possa vir a corrigir isso? Com certeza pode. Se for pelas informações bíblicas, Sara tinha 92 anos. Eu não sei quem corrigiu.
Mas vejamos, se todo o energismo se renova em alguns dias, depende do projeto de cada ser. Nós condicionamos as nossas mentes segundo o médico, cientista e espiritualista Dr. Deepak Chopra e acreditamos que temos que morrer com tantos anos, ou deixar de ser produtivo com tantos, ou isto ou aquilo. Agora, o órgão precisa ter uma função. Se eu sei o que significa ser pai, e o pai começa a gestar o filho e a mãe, quando começa a desejá-lo, e tenho consciência que sou eu, pai e mãe, ou somos nós, que criamos, na maior parte das vezes, quase todos os elementos para a construção dos veículos psíquicos desse encarnante, dependendo da sua condição, e não só o corpo físico, e que no ventre ele aprende 10.000 vezes a mais com os meus exemplos no pensar, no sentir, no falar e no agir. Como nós ajudamos mais de 40 mães a conceber filhos que, segundo a ciência médica, não tinham ovários, não tinham trompas, não tinham condições, e todos estão com seus filhos, a idade seria o que menos importa nesse processo. Porque se eu tenho uma função para o órgão, se eu posso criar um órgão novo com a mentalização, dependendo da situação e o para quê, perfeitamente possível, porque uma americana concebeu com 64 anos, outra com 56, auxiliado pela ciência médica. Imagina o que a ciência espiritual não pode fazer, baseado em Dr. Jorge Andréas, que a esposa não tinha as duas trompas, porque foram extirpadas, e da noite para o dia, foram reconstruídas duas novinhas perfeitas. Então, para o espírito ou a espiritualidade, não há limite. Para o bem. Quem está nascendo hoje tem uma expectativa de vida de 90 anos, até para poder se aposentar. Estamos próximos da cura do câncer ou reféns do corporativismo da indústria farmacêutica que tem o mercantil como objetivo? Se fosse só a indústria farmacêutica, eu ficaria quietinho. Agora veja a indústria alimentícia. O câncer é um estado de alma. Então, a toxicidade das minhas emoções, das perturbações internas, cria uma ambiência. Agora, somando essa ambiência com elementos indevidos de fora para dentro, eu crio o festim perfeito para que as células cancerígenas nasçam e se proliferem. Mas, segundo a própria ciência médica, a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras alcaliniza de dentro para fora. E o cuidado com o alimento de fora para dentro, os enlatados, os embutidos, vocês sabem o que tem lá. Eu já disse só o que tem no açúcar, não vou dizer os demais. Tem pessoas tão inocentes que alguém serve o suco de laranja engarrafado, ela acredita que é natural. Porque ela percebe algumas coisas artificiais que tem parecendo aqueles favinhos da laranja. O suco natural, meia hora depois de exprimido, já perdeu 75%. Uma hora depois não tem mais nada útil. Assim como um copo de caldo de cana, 5 minutos depois é um veneno para o corpo. Aí eu quero comprar porque está em promoção, para levar para casa, põe no congelador, 3 dias. E assim por diante. Então, quando tomarmos consciência que a saúde começa de dentro para fora, e Miramês, nesse sentido, em Força Soberana, o homem precisa de mais harmonia na mente do que alimentos no estômago. Quando tivermos essa consciência de quando olhamos ou mentalizamos o alimento, já estamos interagindo na estrutura dele. Agora eu levo para casa um simples tomate e quero perturbá-lo com vinagre. Aí não dá certo. Aí eu quero azeite. Aí eu vou lá nos mais baratinhos. Isso é azeite ou óleo? Agora, quando é 70, 100 reais meio litro de um bom azeite, aí eu não quero. Esse ajudaria o tomate. Ou a harmonia da minha consciência.
quando aprendermos a comer, porque tudo que entra no nosso psiquismo é alimento, o que lemos, o que ouvimos, o que todos os sentidos captam, não é só o que mastigamos. Então tenhamos o cuidado e teremos a saúde perfeita. Essa bem pequenininha. E essa bem pequenininha, isso é um perigo. Exatamente. Os pequenos frascos. Então, fale mais sobre os vírus e bactérias no corpo e sua função, dentro do tema que você falou. Vamos lá. A cada 24 horas, só para nos ajudar na digestão da mastigação à excreção, criamos 76 sextilhões de bactérias. E igualmente criamos vírus para trabalhar em seu interior para ajudá-la no processo. E numa célula muscular ou do fígado tem em média 2.000 bactérias domesticadas, que são as usinas de força que transmutam, com auxílio do oxigênio como combustível, a glicose para que os aminoácidos, com auxílio do retículo endoplasmático rugoso, possa transformar isto em proteínas para dar continuidade ao processo. Todos foram criados para a sustentação do corpo. Sustentação dos 10% de células humanas, segundo vários autores, a começar por Ramatiz. Quando eu aprendi isso, nunca mais tomei remédio e nunca mais adoeci. A cada dia o meu corpo fica mais resistente. Agora, tem pessoas que, com a falsa ideia de ser veganos ou vegetarianos, como eu tenho uma amiga que é médica há mais de 30 anos, vegana há 6 anos. Aí o corpo dela começou a morrer, enfraquecer. Fala, mas os exames está tudo normal. Para aí você tem quantidade de funcionário dentro da sua indústria, dentro do seu laboratório. Agora não tem qualificação. Volta a comer pelo menos frutos do mar ontem. E ela admitiu e começou a comer pelo menos o camarão, o peixe. Falei, não precisa ser todos os dias. Agora vai levar de 15 a 20 dias para restabelecer o equilíbrio. Antes, uma simples gripe, 15 a 20 dias para sair com medicação. Hoje, a mesma gripe, 3 dias sem medicação ela já sai. Porque agora tem mão de obra qualificada dentro do seu próprio universo. Vou adaptar um pouquinho a pergunta. Como transformarmos um mau hábito? Como trabalhar a consciência para que possamos superar esse hábito que acaba virando um vício? Vocês sabem que Ramatiz nos fala dos feitiços, das macumbas, das bruxarias e da magia negra. Quer aprender? Ele está aqui e nós podemos ensinar a vocês. Feitiço é quando você dá pequenas espetadas nas pessoas. Macumba é uma coisa já mais elaborada para atingir o intento. Bruxaria, você já junta um monte de coisa num caldeirão para atingir. E a magia negra você quer dizimar tal pessoa. Então, normalmente queremos dizimar situação. Primeiro eu crio a ambiência e convido os interessados para que possam transformar-se naquilo que eu pretendo. Já aqui o que nós chamamos de trevas são elementos que estão a serviço da luz. O que nós chamamos de algo negativo em nós, a base do algo positivo. Por exemplo, o orgulho está em alta. A humildade é a base essencial. Então eu crio a ambiência da humildade e digo às estruturas do orgulho que todas elas ou todos eles vão ser transformados em humildade. Ou a ambiência da alegria, do que é nobre, para transformar a tristeza. A ambiência da fé para transformar a dúvida, e assim sucessivamente. Primeiro eu crio a ambiência com o objetivo. Só não esquecer-se que assim que se cria a sala de aula e se coloca o professor e a pauta, os alunos chegam e podem comportar-se como verdadeiros adversários, que segundo Joana de Anjos não o são. Eles não sabem se comportar na sala de aula. Pode vir alguém sem a roupa nupcial. Fala, ou você constrói, ou eu vou ter que te tirar do cenário. Eu vou ter que te remover daqui. Nesse caso, é com Emmanuel.
ou até no Novo Testamento com Jesus. Por agora eu não tenho trabalho para você. Você não tem a roupa nupcial, você não se enquadra na harmonia do ambiente. Quando você quiser trabalhar, eu te aceito de volta, que foi o caso do filho pródigo. Então, primeiro cria-se a ambiência objetiva e depois convida os interessados na transformação, e quem comigo não se ajunta vai espalhar. Porque a vibração de um pensamento no novo ambiente vai expulsar tudo que for contrário e atrair os interessados de todas as minhas vivências e de todos os seres em todos os mundos. Citando o grande Hermes de que tudo é mente e todo é mental, todos os estudos, leituras, são coadjuvantes num processo de atingir a consciência. Mas seria a meditação a linguagem da consciência para esse despertar? Agora, a maioria sabe meditar? Tem muitos que acham que cruzando as perninhas estão meditando. Eu medito lavando uma xícara, fazendo uma comida, lendo o livro do Vanderlei de Oliveira, da Mônica, da Margarete. Eu estou meditando. E naqueles momentos de profunda meditação, de estado de presença, abre portais. Aí depois eu vou falar, veja o que Vanderlei escreveu aqui, a psicografia. Aí não acho nunca mais, no físico. Mas eu vi. Eu sou testemunho vivo. Então o estado de presença naquilo que fazemos é a meditação em si. Porque eu passei encarnações inteiras na desculpa de estar meditando e não aprendi coisa alguma. Porque meditar significa, em sentido profundo, silenciar a mente. E ninguém consegue silenciá-la. Eu vou dar função ao corpo durante a minha ausência. Agora, para isso eu preciso conhecê-lo e dar-lhe as condições. Com o relaxamento, com a respiração, concentração de energias. E eu preciso dar função ao meu perispírito, e eu posso desdobrá-lo em várias entidades, conforme Kardec no Livro dos Médiuns, e dar função para cada uma. Cuide do meu rebanho até a minha volta. Vou entregando talentos para cada um. Eu vou ali, dou função à minha mente, que não para. Ela é inesgotável e inestancável. Não tem como parar a mente. Agora, cuide do meu pessoal aí, que eu estou indo ali e já volto. Agora eu consigo falar com Deus em mim. E volto de lá, fecundado com novas possibilidades, iluminando a própria mente, porque eu volto iluminando-me de dentro para fora. Agora, uma curiosidade, você citou Ramatiz, Joana, Bezerra, na figura de pretos velhos, e aí perguntaram, quem é o vovô Pedro? Miramês. Pai Benedito, porque eu não sabia que era Pai Benedito. Pai Benedito manifesta lá em Parnaíba, lá no extremo do Piauí. Convide o meu filho para falar de alimentação. Eu falei, mas quem é seu filho? Sebastião Camargo. Eu me senti honradíssimo. Eu já tinha umas suspeitas. E aí ele se apresenta como Ramatiz. Era para a gente falar de alimentação consciente, que é uma casa de Umbanda que faz um evento universalista para a sociedade. E veja o nome da casa: Casa de Acolhimento, Orientação e Cura Espiritual. E os chamados pretos velhos, tanto Pai Benedito como Pai Joaquim, Pai José e outros, te acolher, nós te acolhemos. Te orientar, te orientamos. Agora, curar é contigo que construiu a doença. Nós não temos nada a ver com isso. Os chamados pretos velhos, ou índios, ou caboclos, eles chamam de arquétipos. E falam que só manifestam por esses arquétipos por necessidade nossa. Que se aparecerem lá como Ramatiz, como Bezerra, como não aceitaríamos. E para encerrar, as pessoas pedem que você deixe um site ou um e-mail de contato. O nosso sítio é odespertardaconsciência.com.br. Entrou lá, a primeira coisa que você vai já ver de cara, a TV web O Despertar da Consciência. Rolou a página, canal do YouTube, as redes sociais. Fale conosco, tem o WhatsApp para perguntas e respostas, tem o e-mail de contato, depois tem a agenda. Ou seja, entre lá no nosso sítio e nos ajude a divulgar os programas. A TV web 24 horas por dia. Já que o Vanderlei está aqui, a Mônica, a Margarete, todos que tiverem palestras que queiram nos ceder para mostrar para os outros, então já está lá um cardápio legal.
estará tudo à disposição de vocês. O livro está lá, a loja virtual, então tudo, o nosso ponto de encontro é lá. Programas inéditos, todos os domingos às 17h30. Se eu não estou em casa, programas gravados, mas sempre inéditos por respeito aos nossos telespectadores. Você vai autografar os livros? Sim, a gente vai estar lá na livraria autografando os livros. Desde já, gratidão profunda.